Seja bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na vida de uma das figuras mais impactantes da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. Mas para entender a sua jornada, precisamos voltar ao início, quando ele ainda não era Paulo, e sim Saulo de Tarso. Saulo era um judeu fariseu, um homem de profundo conhecimento das Escrituras e com um zelo religioso intenso. Ele nasceu na importante cidade de Tarso e teve a honra de ser educado por Gamaliel, um dos maiores mestres da lei de sua época. Com essa formação, Saulo cresceu com uma convicção muito forte. Os seguidores de Jesus eram uma ameaça direta à sua fé e tradição. E ele não ficou apenas na teoria. Movido por essa certeza, ele se tornou um perseguidor implacável dos cristãos. A Bíblia nos conta que ele estava lá, presente, quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. Saulo não só aprovou, como incentivou a perseguição. Ele agia com autoridade, invadindo casas, prendendo homens e mulheres e entregando-os às autoridades para serem punidos. A determinação de Saulo era tão grande que ele decidiu expandir sua caçada. Ele conseguiu cartas das autoridades religiosas que lhe davam permissão para ir até a cidade de Damasco e prender todos os seguidores de Jesus que encontrasse por lá. Foi então, nesse caminho para Damasco, que tudo mudou. De repente, uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, brilhou ao redor dele. Saulo caiu por terra, chocado. E então ouviu uma voz poderosa que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Totalmente confuso e assustado, ele perguntou: Quem és, Senhor? A resposta foi direta e transformadora: Eu sou Jesus, a quem persegues. A luz foi tão intensa que, ao se levantar, Saulo estava cego. Seus companheiros de viagem, que ouviram a voz, mas não viram ninguém, tiveram que guiá-lo pela mão até Damasco. Por 3 longos dias, Saulo ficou em Damasco, sem poder enxergar, sem comer e sem beber, completamente abalado por aquela experiência. Enquanto isso, Deus tinha um plano. Ele falou em uma visão com um discípulo chamado Ananias e pediu que ele fosse até a casa onde Saulo estava. Ananias, naturalmente, sentiu medo. Ele conhecia a reputação de Saulo, o perseguidor, mas Deus o tranquilizou e Ananias obedeceu. Ao encontrar Saulo, Ananias impôs as mãos sobre ele. No mesmo instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Sem hesitar, ele se levantou, foi batizado e, em vez de perseguir os cristãos, começou imediatamente a fazer algo que ninguém esperava: anunciar nas sinagogas que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Agora chamado de Paulo, a transformação era completa. Aquele que antes prendia os cristãos, agora pregava com uma ousadia impressionante. Os judeus que o ouviam ficavam absolutamente espantados. Como podia o maior inimigo do caminho se tornar seu maior defensor? Essa mudança radical, claro, gerou muita oposição. Paulo começou a enfrentar ameaças, perseguições e até tentativas de assassinato, mas nada o parava. O evangelho se espalhava por onde ele passava. Sua missão o levou a viajar para diversas cidades, onde formou igrejas, ensinou e fortaleceu os novos convertidos. Paulo embarcou em 3 grandes viagens missionárias que mudaram o mapa do cristianismo primitivo. Ele pregou em cidades estratégicas como Antioquia, Corinto, Filipos, Éfeso e Tessalônica. Seu ministério era acompanhado de sinais poderosos. Ele curava enfermos, expulsava demônios e enfrentava todo tipo de adversidade. Foi preso, açoitado com varas, apedrejado e deixado como morto várias vezes. Mas sua determinação era inabalável. Em cada cidade, sua mensagem central era clara:
A salvação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E essa mensagem alcançou tanto judeus quanto gentios, que se convertiam em grande número. E mesmo em meio a tantas viagens, ou até mesmo quando estava preso, Paulo não parava de ensinar. Ele escrevia cartas para as igrejas que havia fundado. Essas cartas, ou epístolas, se tornaram uma parte fundamental do Novo Testamento. Livros como Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Todos eles são tesouros de teologia e instrução prática. Nelas, Paulo ensinava sobre a graça, a fé, o amor, o comportamento cristão e a importância da unidade da igreja. Mas a jornada de Paulo estava longe de ser tranquila. Ao voltar para Jerusalém, ele foi acusado injustamente pelos seus oponentes. A multidão ficou furiosa e queria matá-lo ali mesmo. No entanto, por ser cidadão romano, ele foi levado sob a custódia das autoridades romanas para ser protegido e julgado. Diante do risco, Paulo usou seu direito e apelou para ser julgado diretamente por César, em Roma. Assim, ele foi levado como prisioneiro em uma longa e perigosa viagem de navio. No caminho, enfrentou tempestades violentas e até um naufrágio. Mas mesmo em meio ao caos, Paulo continuou a ser uma testemunha de fé, encorajando a todos no navio. Chegando em Roma, ele foi colocado em prisão domiciliar e mesmo acorrentado a um guarda, sua casa se tornou um centro de pregação. Ele recebia todos que o visitavam, ensinando corajosamente sobre o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não nos dá um relato detalhado sobre os últimos momentos de Paulo, mas a tradição cristã afirma que ele foi libertado daquela primeira prisão, continuou a pregar e mais tarde foi preso novamente e martirizado em Roma durante a perseguição do imperador Nero. Ele terminou sua vida com total fidelidade a Cristo, podendo dizer que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. A história de Paulo é, sem dúvida, uma das maiores provas do poder transformador do Evangelho. Ele foi de perseguidor a pregador, de inimigo dos cristãos a um dos maiores líderes e missionários que a Igreja já conheceu. Sua vida nos mostra uma verdade poderosa. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pela graça de Deus. O legado de fé, coragem e amor incondicional por Jesus, que Paulo deixou, continua a ecoar através dos séculos, inspirando cristãos até hoje. Muito obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!